Boa tarde, o Senado agora está no ar. O presidente do Senado, Renan Calheiros, enviou o novo Código de Processo Civil à sanção da presidente Dilma Rousseff. A proposta foi elaborada a partir do trabalho de uma comissão de juristas criada em 2009 e presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O novo Código de Processo Civil deve acelerar as decisões judiciais em ações relacionadas a bens, direito de propriedade, família e contratos. A tentativa de conciliação entre as partes passa a ser obrigatória. A mediação será realizada pelos centros judiciários de solução consensual de conflitos e pode evitar a abertura de processos que congestionam a justiça. Milhares de ações do mesmo tipo podem ser resolvidas com uma única decisão. São ações da primeira instância, por exemplo, contra planos de saúde, a previdência ou operadoras de telefonia. Elas ficam suspensas até que o Tribunal Estadual ou Federal decida e o resultado vale para todas elas. Foram criados limites para o poder público recorrer às instâncias superiores da Justiça. Uma ação proposta contra a União até 1.000 salários mínimos não terá duplo grau de jurisdição. Os estados, 500 salários mínimos, os municípios, 100 salários mínimos. E também não terá duplo grau de jurisdição numa decisão de primeiro grau que respeitou a jurisprudência, firmada pelos tribunais. Uma ação individual pode se transformar em coletiva se o juiz entender que o pedido que está sendo feito interessa a mais de uma pessoa. Por exemplo, uma ação contra uma empresa de telefonia por falta de sinal. O texto desestimula o recurso só para esticar o processo. A parte contrária, aquele que perde vai ter que pagar mais honorários para a parte contrária. E assim, na medida em que ele recorrerá mais, terá um custo mais alto que hoje não tem. O presidente da comissão de juristas que elaborou a proposta inicial de reforma do Código de Processo Civil elogiou o texto. Vai fazer com que a duração do processo seja extremamente reduzida, mais ou menos num percentual de 50%. O processo se tornará mais simples, o processo se tornará mais acessível ao cidadão e há grandes inovações, principalmente aquela em que investe na mediação, na conciliação. A presidente Dilma tem 15 dias para analisar o projeto. O novo Código de Processo Civil entra em vigor um ano após ser sancionado. O Senado Federal recebeu nesta semana a primeira turma de jovens aprendizes. Eles têm entre 14 e 18 anos, moram no Distrito Federal e cursam o 8º ano do ensino fundamental. Por iniciativa do Senado, foram selecionados por uma empresa de treinamento e receberam a oportunidade de ser jovens aprendizes. Karen vai aprender o serviço na diretoria geral. Entre as tarefas, digitar e organizar documentos e atender telefonemas. Boa oportunidade e a gente tem que seguir e fazer com muito orgulho. A primeira turma tem 30 estudantes. Eles vão passar 16 horas semanais em setores como a biblioteca, onde vão participar da organização do acervo e no arquivo do Senado, no auxílio aos servidores. Não é só o trabalho em si. Isso eu foquei muito quando eu conversei com os tutores, que não era para usá-los como mão de obra, mas eles são aprendizes, então tem uma gama de conhecimentos aí por trás, que é educação, compromisso, assiduidade, relações pessoais. Os aprendizes vão ter carteira assinada, receber salário mínimo, vales transporte e alimentação e todos os benefícios previstos na CLT, como o FGTS e o recolhimento para a Previdência. O programa tem a duração de 2 anos e o acompanhamento de tutores. Nosso objetivo aqui, além do trabalho no Senado, é realmente dar um acompanhamento na questão de estudo mesmo, conhecer a realidade deles, para que eles saiam daqui melhores cidadãos, não tendo um conhecimento profissional, mas um conhecimento para levar para a vida. Ajudando a gente a ter mais responsabilidade na vida, ter também algumas experiências, porque nem todos os aprendizes têm experiência de estar em algum lugar trabalhando com 16 anos. Como é uma biblioteca, eu posso, por exemplo, já estudar, já ver o que eu vou me formar na frente. E continuamos a apresentar os integrantes das bancadas estaduais no Senado. A representação do Paraná permanece com os mesmos integrantes. Álvaro Dias, o único que teve de enfrentar as urnas em outubro passado, foi reeleito. Álvaro Dias vai exercer o mandato de senador pela 4ª vez. Já foi vereador, deputado estadual, federal e governador do Paraná. Nascido em Quatá, São Paulo, Álvaro Dias tem 70 anos e é formado em História.
Seu mandato vai até 2023. Gleisi Hoffmann elegeu-se em 2010, por isso seu mandato termina em 2019. Foi diretora da Itaipu Binacional e ministra-chefe da Casa Civil de Dilma Rousseff. Nasceu em Curitiba, tem 49 anos e é formada em Direito. Roberto Requião também nasceu na capital do estado, tem 73 anos e é formado em Direito e Jornalismo. Foi deputado estadual, prefeito de Curitiba, governador. O mandato de Requião como senador termina em 2019. O Senado agora termina aqui. Continue com a nossa programação. Boa tarde.